Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Nosso estudo de hoje é aplicado aos alunos do ensino médio, segunda série. E o nosso assunto é América Latina e as perspectivas econômicas. Mas o que é América Latina mesmo? O nome América Latina é derivado das línguas faladas em diversas partes do continente americano. Na América do Norte, somente o México está inserido nesse contexto, além de toda a América Central e do Sul. Isso significa que são países de língua latina, como o português, o francês e o espanhol. Os países que integram a América Latina possuem semelhança quanto à condição de subdesenvolvimento, tais como economia fragilizada e atrasada, problemas sociais e políticos. E aí, nessa imagem que está na tela para vocês, tem ilustração exatamente de quem é essa América Latina que estamos nos referindo. Todos esses países que estão aí em verde fazem parte da América Latina. Tanto ao sul do hemisfério, como ao norte também temos países da América Latina. Me refiro aí à linha do Equador, a linha imaginária. E aí todos esses países que estão em colorido aí fazem parte da América Latina, e aí o de amarelo, que nós fazemos parte dele, também é da América Latina, ok? Quanto aos desafios da América Latina, temos a elevada incerteza em torno das políticas em vários dos grandes países da América Latina, que continuam a pressionar o crescimento. Em outras palavras, a América Latina sempre foi conturbada por problemas políticos e que isso acarreta sempre num atraso econômico. Quando você pensa que a América Latina começa a se desenvolver, começam a surgir problemas que levam a uma instabilidade econômica e política, as duas são casadas. E aí eu queria citar alguns deles que aconteceram principalmente em 2019. No caso da Colômbia, crise de popularidade do governo e efeito fronteira. Por que efeito fronteira? Porque a Colômbia faz fronteira com a Venezuela e estão num momento crítico que tanto a Colômbia como a Venezuela, na parte da fronteira, estão tendo sérias discussões, dificuldades de relacionamento, porque a Colômbia, juntamente com os Estados Unidos, pretendem, não admitem, na verdade, o governo de Maduro, e sim Guaidó, que é um governo provisório, que é indicado por parte dos países da América Latina. E isso cria uma tensão, porque boa parte das pessoas que não estão conseguindo se dar bem lá no regime estão se refugiando para o lado da Colômbia, bem como outros países que estão recebendo esses refugiados, inclusive o próprio Brasil. No caso do Equador, só sofreu protestos contra os reajustes econômicos. O Peru, crise política com o fechamento do Congresso e abertura de impeachment. No caso da Bolívia, disputa eleitoral e polarização entre os socialistas e os outros partidos de direita. Por sinal, já houve até eleição e houve o vencedor do Partido Mais, que é um partido socialista. No Chile, protestos com greves e repressão. No caso da Venezuela, crise política, econômica e até humanitária, que muita gente passando fome e migrando para outros países vizinhos. No Brasil, em 2019, também padeceu com crise política, econômica e ambiental. A ambiental ainda se prorroga por 2020, afinal de contas, são crises sazonais que todos os anos os governos batem cabeça com questão de incêndios na região amazônica e, às vezes, também no Pantanal. No Paraguai, crise política e econômica. No Uruguai, demissões de comandantes do exército, medo de uma crise econômica e disputa eleitoral. Na Argentina, o aumento da pobreza, austeridade, ou seja, aperto dos agentes financiadores de dívida e disputa eleitoral. A atividade econômica na América Latina e Caribe estagnou em 2019, o que manteve a fraca dinâmica de crescimento dos 5 anos anteriores e aumentou a urgência de reacender o crescimento em meio a novos desafios.
O PIB per capita da região diminuiu 0,6% ao ano, em média, entre 2014 a 2019, o que contrasta fortemente com o aumento médio de 2% ao ano durante o período de 2000 a 2013, marcado pelo boom das commodities, ou seja, a explosão dos principais produtos primários que a América Latina exportou para o mundo. Então, há um contraste entre esse período de 2000 a 2013 para esses períodos mais recentes que houve um decréscimo no preço dessas commodities. Verifica-se que isso melhorou agora em 2020, mas se comparar com todos esses anos que houve um decréscimo e houve uma ruína de muitas das economias por conta de depender desses principais produtos que são no mercado mundial mais importante, aí eu me refiro a trigo, refiro a laranja, a milho, a arroz, são isso que nós chamamos de commodities no mercado internacional. Aí eu tenho um gráfico de barras com o comportamento do PIB, tanto do mundo em azul, América Latina e Caribe de laranja e de verde o Brasil. Então eu tenho aí momentos de 1980 a 89 a 2010 e 2019, o último gráfico. O que a gente percebe é que a América Latina tem sempre um comportamento de oscilação. Ainda que o mundo de azul esteja sempre, às vezes, estável, ou, como acontece em 2000 e 2010, que aparece um crescimento substancial do crescimento do PIB do mundo, mas aí você vê que na América Latina ocorrem oscilações para baixo. E no Brasil, pior ainda, no período de 2010 a 2019, quando acontece um decréscimo claro, se a gente olhar 2000 a 2009, 2010 a 2019, tem uma queda brusca, cai lá acima de 3% para cerca de 1,5% apenas. Agora tem um agravo maior ainda, que é com a pandemia, que isso vai ter um efeito devastador para a América Latina. Cerca de 9,1% é o que está previsto de queda no PIB desses países. É possível que as condições da qualidade de vida e o padrão que a população já vinha experimentando em muitos países com melhorias, tanto de infraestrutura como condições de poder de compra, reduza índices de 2006. Então imagina o quanto isso vai ser ruim. Ou seja, em apenas um ano é previsto que se perda uma década na América Latina. O PIB per capita, a melhor medida de bem-estar material da população, cairia ainda mais, até 9,9%, nível não visto desde 2010. E a profundidade da queda em abril e maio, os meses mais duros da distinta quarentena, indica que a reativação do crescimento será mais lenta do que se esperava. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tem falado agora, o quanto é crítico isso para a América Latina, que já é debilitada, tem uma população pobre e miserável. Vejam esse gráfico com o índice em dezembro de 2019, um índice referente a 100. Então você vê em janeiro, abril, julho, outubro, janeiro de 2020. Quando chega abril de 2020, ocorre uma decadência total. Veja que está mantido no gráfico de forma linear, mas quando chega nesse período que a epidemia ataca esses países, decai totalmente o produto interno bruto dessas nações. E aí mostra aí o segundo trimestre do PIB desses países. Veja que não só na América Latina, mas países como China, como Índia, vão estar com índices bons, mas em compensação Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Chile, França, Colômbia. Olha só, o caso da Colômbia, do Chile, do Brasil e do Peru, todos eles com índices muito abaixo, com um PIB que vai ficar bastante comprometido. Mas é bom lembrar que espera-se até o final do ano para saber de fato qual foi o valor real do decréscimo no PIB das economias de cada um desses países. Vamos então para o exercitando. Presta bem atenção na primeira questão. Observe o mapa destacado no mapa, que está de vermelho aquele destaque. Pode-se afirmar que se trata do ou da letra A, Bolívia, país com grande produção e exportação de gás natural e intensos conflitos com o Chile? Ou letra B, Peru, país com grande destaque na indústria pesqueira e elevada produção na indústria têxtil? Letra C, Equador, país membro
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, principal exportador de petróleo entre os países andinos. Letra D, Colômbia, país com grande produção e exportação de narcóticos, principal sócio do Mercosul. Letra E, Venezuela, país que passa por grande crise, possui grande produção e exportação de petróleo. Fez a sua escolha? Prestou bem atenção então? A resposta correta é letra E, Venezuela, país que passa por grande crise, possui grande produção e exportação de petróleo. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado e acesse a plataforma Eduque para ter esse material e outros componentes curriculares que lhe interessar. Um abraço e até a próxima!